Eu, Olá, pessoal do canal YouTube do Vivo Basquetebol. Vamos hoje para mais uma aula. E hoje eu estou trazendo aqui o meu colega da EASH USP, foi meu aluno, o Marcelo Saldanha, a OC. E o Marcelo hoje é considerado um dos 10 maiores pesquisadores de basquete, né? Acho que é uma coisa muito importante para a gente, né, Marcelo? E o tema que ele vai desenvolver hoje é exatamente esse, né? Como andam as pesquisas no basquetebol. Então, Marcelo, fica à vontade, a aula é tua, tranquilo, manda bala. Bom, primeiro eu queria, então, agradecer ao convite do professor Dante De Rose Júnior, foi meu professor na graduação, foi um momento muito especial para a nossa turma, foi o início das transmissões da NBA no Brasil, na década de 90, e a gente viveu, né, todo esse momento juntos na disciplina, os jogos começando a ser transmitidos aqui no Brasil. Então, foi um momento muito marcante para toda a nossa turma, né? A disciplina foi uma disciplina que deixou uma marca muito importante na nossa formação e que foi conduzida brilhantemente pelo professor Dante, no sentido de não só discutir o aspecto teórico do basquetebol, mas de instrumentalizar a gente. Então, eu senti que a turma, né, nós, os nossos colegas, ao término da disciplina, a gente terminou essa disciplina com muita segurança de trabalhar, se fosse necessário, cada um na sua área ali, mas que cada um seguiu, mas eu me senti apto a encarar uma aula de basquete numa escola, né, nosso curso era de licenciatura, eu me senti plenamente apto a fazer isso com a disciplina. Então, para mim, é uma honra participar aqui hoje dessa aula para o canal do YouTube Viva o Basquete. E eu espero trazer uma pequena contribuição nessa nossa conversa de hoje. O professor Dante já me apresentou, mas eu queria só fazer uma apresentação formal. E hoje eu queria discutir um pouquinho com vocês a relação entre a ciência e o basquetebol. E eu vejo essa relação como uma expressão em inglês que nós temos, né, que é win-win deal, que significa a relação, o negócio ganha-ganha, né? Eu sempre penso que em qualquer tipo de parceria que a gente for estabelecer, tanto no âmbito da pesquisa quanto da atuação profissional, é muito importante que todas as partes acabem, de alguma forma, se beneficiando por essa relação. Então, eu acredito muito nessa utilização do conhecimento científico, da sistematização do conhecimento científico e aplicar isso no basquete, mas a partir do momento que as duas partes elas sejam beneficiadas, a ciência e o basquetebol. Como eu disse, eu gostaria só de me apresentar inicialmente. Meu nome é Marcelo Saldanha Ock, todo mundo me conhece como Saldanha desde a graduação. Eu sou licenciado em Educação Física pela Universidade de São Paulo, me formei em 1993, realizei o meu mestrado em Ciências na área de Biologia Celular e Tecidual do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. O meu doutoramento também foi no mesmo instituto, na área também de Biologia Celular e Tecidual, no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. E aí, posteriormente, eu realizei um pós-doutoramento específico na área de treinamento esportivo, junto da Universidade de Tecnologia de Sydney e dos Centros Olímpicos Australianos de Treinamento. Então, foi um pós-doutoramento onde eu foquei muito essa questão do treinamento esportivo. Paralelamente, eu também, posteriormente, né, eu me graduei em nutrição, obtive aí o título de bacharel em nutrição pela Universidade de Guarulhos. E hoje eu sou professor e pesquisador do curso de Educação Física e Saúde da Universidade de São Paulo. Tive a honra, tive o prazer de trabalhar junto com o meu professor, o professor Dante, uma vez professor e depois me tornei, com muito orgulho, colega dele
na Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Então, hoje, eu vim aqui a convite do professor Dante, justamente por causa desse artigo. Esse artigo, ele foi publicado em abril desse ano, de 2021, para quem está assistindo a gente aqui esse ano, né? E ele traz uma análise dos principais hotspots, dos principais locais de desenvolvimento de pesquisa sobre o basquetebol competitivo, e isso no âmbito mundial. E eu recebi esse artigo de um colega meu, e ele brincando comigo falou, olha, faz o seguinte, abre esse artigo aqui e vê o que está acontecendo ali na tabela 2, na tabela 3. Olha ali o que você vai ver, tem uma surpresa. E aí, eu, ao abrir o artigo, notei que o meu nome estava ali indicado entre os 10 pesquisadores mais influentes no mundo sobre a pesquisa no basquetebol, né? Então, para mim, foi uma grata surpresa e acredito que estou aqui hoje, além da amizade e do carinho que eu tenho do professor Dante, também por esse fato, ele acabou me convidando para conversar um pouquinho com vocês a respeito desse cenário das pesquisas, da ciência, do desenvolvimento de pesquisas no basquetebol. Eu vou falar um pouquinho mais desse artigo mais para frente na nossa conversa de hoje. Mas aqui está o meu nome, né? Eu sou Marcelo Saldanha Oca, eu estou cotado aqui entre os 10 principais autores, pesquisadores considerados aí pelo artigo no mundo. Hoje eu tenho no meu currículo aproximadamente uns 23 artigos publicados em basquetebol, utilizando o basquetebol como modelo experimental. Eu falei 23 porque tem alguns ainda que não foram confirmados, tem alguns que estão submetidos, então fica aí entre 20 e 23 artigos produzidos já, concluídos, alguns ainda não foram publicados, mas essa é uma contribuição que o nosso grupo, na verdade não sou eu sozinho que conduz essas pesquisas são realizadas pelo nosso grupo, e eu preciso destacar aqui o nome de um grande parceiro meu, também colega do professor Dante, da EFE-USP, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, que é o professor Alexandre Moreira, que, na minha humilde opinião, o nome dele é que deveria estar aí entre esses 10 pesquisadores, porque, sem dúvida nenhuma, o professor Alexandre Moreira, ele tem uma experiência prática e um conhecimento sobre o basquetebol muito maior do que eu. Eu, na verdade, eu sou um estudioso mais do processo do treinamento, mais especificamente do treinamento físico, do treinamento de força. E aí, em muitos desses artigos, nós estamos juntos. Alguns eu acabei participando como primeiro autor, outros como último autor, e talvez aí por esse fato eu acabei tendo um pouquinho mais de destaque e meu nome acabou aparecendo. Mas eu acho que isso é uma bobagem, eu não ligo muito para isso. Eu acho que o importante é a gente produzir o conhecimento, da gente ter um grupo produtivo, e independente do nome que aparecesse aí no artigo, ocasionalmente foi o meu, o importante é o nome do Brasil figurar nesse cenário internacional como um local de produção de pesquisas de qualidade no basquetebol e em outros esportes. Então, como eu disse para vocês, eu não sou única e exclusivamente focado na pesquisa do basquetebol em si. O basquetebol, para mim, é um modelo experimental, né? Então, eu uso o basquetebol para investigar questões específicas do treinamento de atletas que eu tenho interesse de investigar. E a mesma coisa que eu faço no basquetebol, eu também faço no vôlei, eu faço no tênis, no futebol e em outras modalidades. Eu queria deixar isso bem claro para não aparecer aqui de uma forma arrogante, dizendo que eu sou aí entre os melhores do mundo. Muito pelo contrário, eu tenho bastante pé no chão e sou bastante humilde para reconhecer que esse é um trabalho do nosso grupo, que eu tive uma participação e acabei aí
aparecendo na lista. Mas, pessoal, olha só, o que é importante da gente começar a discutir hoje? Eu queria começar a discussão trazendo um pouquinho do conceito do que é ciência, né? Então, eu trouxe aqui um conceito básico, né, de dicionário mesmo, mas é muito interessante a gente perceber que ciência é um sinônimo de conhecimento. Eu vou usar uma expressão, né? Tomar ciência dos fatos. Então, a gente pode usar uma expressão nesse sentido, olha, eu vou tomar ciência dos fatos. O que é isso? Eu vou tomar conhecimento dos fatos. Então, ciência e conhecimento são sinônimos. Hoje, eu vou discutir um pouquinho mais essa questão da ciência no segundo aspecto aqui, como corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa, explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados de forma metódica e racional. Então, na verdade, hoje eu vou tratar desse segundo aspecto aqui do conceito de ciência com vocês. E aí, destacando, dentro desse cenário, algumas palavras-chave. Então, conhecimento, sistematização, pesquisa, metodologia e o racional teórico para suportar essas hipóteses. Então, na verdade, hoje eu vou tentar trazer um pouquinho dessa relação da ciência, principalmente, claro, puxando um pouquinho a sardinha aqui para as pesquisas do nosso grupo, como um exemplo, mas eu pretendo também discutir de uma forma geral o que tem sido feito em relação à ciência, principalmente com base nesse artigo de 2021. Bom, a pergunta que eu quero iniciar aqui com vocês agora é como a ciência pode ajudar o basquetebol? Na verdade, essa é uma pergunta que a gente deveria até estender um pouquinho mais. E como a ciência pode ajudar o esporte? Né? É claro que hoje vocês, nossa audiência aqui está muito mais interessada e focada no basquetebol, por isso que eu chamei aqui a questão do basquetebol, mas a gente pode entender que essa pergunta ela poderia ser elaborada no sentido de entender como que a ciência pode contribuir para o esporte de alto rendimento, para o esporte de uma maneira geral. E aí, eu vou começar trazendo um artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Esse foi um ensaio escrito pelo professor Luiz Viveiros, pelo professor Alexandre Moreira, pelo professor David Bishop, da Austrália, e eu. Na verdade, nesse artigo, nós fizemos uma releitura de um artigo publicado pelo professor David Bishop em 2008. Então, nós sabemos que existe muita dificuldade ainda na nossa área como um todo ao acesso aos artigos em inglês, principalmente dificuldade de leitura, de entendimento. Então, isso, claro, está melhorando, mas tentando diminuir esse gap, nós fizemos essa releitura do artigo do professor Bishop, trazendo a tradução aqui e alguns insights nossos para essa versão revisitada do artigo do professor Bishop, e isso aconteceu justamente naquele período ali, né, onde nós tínhamos tanto a Copa do Mundo, nas vésperas da Copa do Mundo, com 2 anos depois a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Então, foi um momento ímpar que nós vivemos no esporte brasileiro, e nós acabamos aproveitando esse momento para trazer uma reflexão a respeito da ciência do esporte no Brasil. Então, eu gostaria de convidá-los, todos vocês, a realizar a leitura desse artigo, que é de acesso aberto, e que nós trazemos um pouco da nossa visão de como nós entendemos que a ciência ela pode ser trabalhada a favor do esporte. Né? Então, nós trazemos aí
essa reflexão nesse artigo, e eu gostaria muito de conversar um pouquinho mais disso com vocês aqui no próximo slide. Então, olha só, esse modelo ele foi concebido pelo professor David Bishop, e nós apenas traduzimos aqui para a nossa discussão. Mas olha só, o professor David Bishop, ele traz o seguinte como uma ideia de sucesso para se realizar pesquisas no esporte. Ele tem um modelo de 8 fases, onde cada uma das fases serve de base para a fase subsequente. E aí, o que ele elenca para a gente aqui nesse artigo? Ele fala o seguinte, olha, primeiro, nós precisamos conhecer quais são os problemas da modalidade, do esporte. Então, nós precisamos fazer uma profunda caracterização. E aí, essa caracterização, ela tem como base, principalmente, as pesquisas descritivas. Muitas vezes, as pesquisas descritivas, elas não são muito valorizadas no contexto clínico. Mas, no âmbito do esporte de alto rendimento, no âmbito do esporte de maneira geral, é muito importante a gente ter uma boa descrição do cenário que está acontecendo em determinada situação, para que nós podemos, então, a partir disso, conhecendo quais são os problemas, começar a pensar em sugestões para resolver esses problemas. E aí que surge na fase 3, depois de uma grande caracterização, de um grande estudo das questões da modalidade, começam a aparecer aí, né, surgir os fatores que podem, de alguma maneira, predizer o desempenho. Então, nós começamos agora aqui uma nova fase de investigação no sentido de determinar quais são os fatores preditores de desempenho. O que eu posso realmente fazer em termos de intervenção, de conduta, que poderia, de alguma forma, modificar esse fator preditor e isso, de alguma forma, aumentar o desempenho do meu atleta. Aí nós vamos para a fase 4, que é depois de identificar esses preditores, experimentá-los, começar a testar esses principais preditores, realizar testes, realizar pesquisas baseado nesses preditores. E aí vem a fase, já que eu já considero a fase final, que são os estudos de eficácia. São os estudos onde a gente vai realmente testar se essa conduta baseada num fator preditor de desempenho, ela vai realmente causar um efeito. Dentro desse cenário, quando a gente vai entrar aqui nas questões das intervenções, na fase 6, a gente vai encontrar muitas barreiras para implementar essas intervenções. Então, é muito importante estudar e conhecer quais são as barreiras para a gente implementar determinadas condutas. Então, isso é um outro aspecto muito importante que nós precisamos avaliar dentro desse cenário. E aí, na fase 8, nós temos, de fato, a implementação de testes de pesquisas no âmbito real, em condições reais, em condições competitivas. Mas notem que nesse caminho de 8 etapas, nós temos uma série de passos antes de testar, seja qual for a intervenção, em condições reais. Nós primeiro temos que caminhar aí nessas 7 etapas para chegar a uma conclusão de realmente tentar testar alguma coisa no âmbito da competição geral. Nesse artigo, eu vou detalhar para vocês cada uma dessas fases e vou exemplificar como cada uma dessas fases foram conduzidas em alguns estudos do nosso grupo. Eu não vou entrar em detalhes de cada uma dessas fases, eu vou deixar vocês um pouco mais curiosos para que vocês se remetam ao artigo e lá eu vou descrever e principalmente ilustrar com exemplos cada um desses momentos. Mas o mais importante que eu quero que vocês entendam aqui é que nós temos uma fase inicial de caracterização do problema, depois nós temos uma testagem em condições controladas, para depois, numa fase final, ir para a condição ecológica, da validade ecológica, que é a condição real. Então, nós teríamos aí dentro dessas 8 etapas, 3 momentos importantes,
descrição, experimentação controlada, em cenários controlados, em simulações, e aí a implementação propriamente dita, em um contexto um pouco mais real. Então, olha só, nesse artigo que nós reescrevemos, fizemos uma releitura, nós colocamos algumas das pesquisas que nós realizamos. E aí, aqui, até eu queria trazer uma questão, até que me veio aqui à cabeça, que eu lembrei do artigo, mas para diferenciar que, muitas vezes, fazer pesquisa, né, isso a gente discute muito nesse artigo, realizar pesquisa no esporte de alto rendimento é muito complicado. Por quê? Porque, geralmente, quando você parte, principalmente daquela pesquisa com viés clínico, nós temos aquela ideia de usar algum tipo de intervenção e comparar isso com um grupo controle. Não é? A gente sempre tem um grupo experimental que sofreu algum tipo de intervenção e um grupo controle que não fez nada. Então, num dos artigos que nós citamos nesse outro artigo, eu, inclusive o professor Dante também é coautor desse artigo, nós acompanhamos a preparação da seleção brasileira de basquetebol feminino para a Copa América de 2009, que foi realizada aqui no Brasil. Então, nós fizemos toda a preparação, nós acompanhamos toda a preparação junto com o professor João Nunes, que era o preparador físico dessa época aí, da seleção. E aí, nós coletamos os dados, nós tínhamos todos os cuidados metodológicos para coletar os dados, para fazer as análises, escrevemos o artigo, mandei o artigo para a revista para ser publicado, aí, o que acontece? Os artigos, eles são revisados, né, por pares, por outros pesquisadores. E aí, num determinado momento, essa pesquisa retornou para a gente, e um dos comentários do revisor era o seguinte: olha, muito interessante aí que vocês realizaram, mas não tem grupo controle. Aí eu li aquilo, né, fiquei pensando um tempo, discuti com meus colegas, e aí eu falei assim, olha, o não a gente já tem, né, eles não estão querendo aceitar o artigo, então o não já é nosso. Então, quer saber, eu vou escrever uma carta meio mal criada aqui para o pessoal, para o revisor. E falei o seguinte, olha, deixa eu deixar uma coisa aqui clara para você. É impossível ter um grupo controle para os melhores atletas do país. Quem eu vou usar de grupo controle para a seleção brasileira de basquetebol feminino? Um grupo de atletas de basquetebol universitário, aqui no Brasil a gente tem um basquete ainda, um esporte universitário ainda embrionário, eu vou pegar então um grupo de uma faculdade e vou usar como grupo controle? Então é impossível, você não tem grupo controle para atleta de elite. E é impossível, é antiético eu chegar para um técnico da seleção brasileira e falar o seguinte, olha, metade do grupo aqui, do seu grupo da seleção, vai treinar e a outra metade não vai treinar. Isso não existe, gente. Né? Uma coisa é você estar trabalhando com estudantes de educação física, você está trabalhando com universitários, você está trabalhando até com cobaias, com ratos, e você separa e cria quantos grupos você quer. Quando você está trabalhando no esporte de alto rendimento, como eu disse, seria antiético da minha parte sugerir para um preparador físico, para um técnico, que metade de um grupo realizasse uma conduta e a outra metade não realizasse nada. Até porque, se eu chegasse com uma proposta dessa, o técnico ia me tocar da conversa rapidamente. Você é louco? Ele ia me falar, como é que eu vou conduzir deixar metade do grupo sem treinar? Então, nesse tipo de pesquisa, não existe grupo controle. Você tem a intervenção pré e a intervenção pós. E a gente tem que descrever o que está acontecendo. E aí eu escrevi de uma forma bem mal educada, não com esses termos que eu estou explicando para vocês, mas eu expliquei para o editor, então, que a gente tinha um material único, que é o material de atleta, inclusive porque o Brasil foi campeão dessa competição, né? A Seleção Brasileira Feminina de Basquetebol foi campeã, e nós temos dados dos campeões.
Aí o editor falou, olha, realmente o rapaz aí tem razão, né? Esse é um material único e nós queremos esse material sim na nossa revista. E o artigo foi publicado. Né? Então, eu estou só dividindo isso com vocês, eu vou falar um pouquinho mais desse artigo mais para frente, né? Deixa eu ver se ele está aqui, só para, já que eu estou falando dele. Eu já volto, tá, pessoal? Eu já volto na discussão, mas só para, porque eu citei, né? Foi esse artigo aqui, ele foi publicado em 2014, e aí tem o professor João Nunes como primeiro autor, o professor Alexandre Moreira, Blair Kruder, que é um colaborador nosso da Inglaterra, o professor Ken Osaka, que é um colaborador da Austrália, o professor Luiz Viveiros e eu. Nós analisamos aí esse período de preparação para a Copa América e descrevemos todo o processo de treinamento. E isso acabou sendo aceito para publicação depois de toda essa discussão que a gente teve. Mas por que eu estou falando disso? Né? Porque justamente para mostrar para vocês que é muito difícil fazer pesquisa no esporte de alto rendimento. Depois que a gente consegue fazer tudo, convencer, né, trabalhar junto com a comissão técnica, convencer os atletas, realizar os testes, coletar, analisar, conseguir a verba para realizar todas essas análises. Depois de tudo isso, você manda para uma revista o artigo pronto, e aí um cidadão lá que provavelmente nunca pisou numa quadra de basquete, nunca conversou com um técnico, nunca viu um atleta de verdade, esse cara vira para você e fala, olha, mas esse artigo não tem grupo controle. E aí eu falo para ele, meu amigo, é impossível grupo controle em esporte de alto rendimento. Não existe isso. Não existe grupo controle para esse tipo de atleta. Eles são únicos. Eles são os melhores atletas do Brasil, do país. Eles são os campeões da competição. Então, eu estou só destacando isso para vocês, para mostrar que não é fácil fazer pesquisa no esporte. A gente tem muitos desafios e depois que a gente ultrapassa tudo isso, vem ainda um cara falar para a gente, olha, não tem, vocês não fizeram um grupo controle, vocês não... E aí você tem que acabar dando risada de tudo isso. Mas estou contando esse caos aqui só para mostrar para vocês que fazer pesquisa é realmente uma tarefa que exige da gente aí um esforço muito grande, uma dedicação muito grande, e quando um artigo desse é publicado, é uma vitória para a gente. E quando a gente ainda é citado entre os pesquisadores que mais produzem em uma determinada área, para a gente sim, um motivo de orgulho. Para o Brasil, né? Não estou me referindo a mim, porque eu já disse para vocês, eu acredito que essa é uma conquista do nosso grupo. Bom, esse artigo, então, de 2021, que foi publicado aí por esse grupo de pesquisadores chineses, eles mapearam, primeiro, os principais países que produzem conhecimento em basquetebol. E aí ficou claro que o país que mais produz pesquisas em basquetebol é os Estados Unidos. O segundo país com maior produção é a Inglaterra. Então, logo depois dos Estados Unidos, vem a Inglaterra, e aí nós temos a Austrália como os 3 principais países de produção de ciência aplicada ao basquetebol. E aqui está o nosso Brasil, aqui com muito orgulho, representado por todos os nossos pesquisadores, que, inclusive o professor Dante, que de alguma forma produzem ciência na modalidade basquetebol. Olha só outra coisa interessante. Eles fizeram uma nuvem das palavras-chave que aparecem nessas pesquisas. Então, claro, a palavra central é basquetebol, mas o que apareceu nessa nuvem de palavras-chave? Apareceu muito performance. Então, performance foi uma palavra que apareceu muito como palavra-chave dos artigos que são produzidos. O foco no atleta de basquetebol, basketball player, é uma outra ponta muito importante aqui, um outro aspecto muito importante que apareceu entre as palavras-chave. Aí nós temos esporte, nós temos força, nós temos a questão das injúrias,
né? Então, sem dúvida nenhuma, esse é um aspecto que é muito investigado no basquete, prevalência de lesões, tratamento de lesões, estratégias para prevenir lesões. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um aspecto também muito investigado em termos de intervenção, né? A questão da lesão no esporte. E aí, é claro, a gente tem a medicina, né, a ortopedia como uma área muito forte de pesquisa, e sem dúvida nenhuma, né, em termos de intervenção, nós temos a questão da injúria como uma das principais metas de investigação. Depois nós temos, e aqui até aparece, olha, a lesão de ligamento cruzado anterior, né? Olha como isso aparece, tem um destaque muito grande nas pesquisas, que está diretamente relacionado às questões da lesão. Depois disso, que aparece muito importante, é a questão da força, do treinamento de força. E aí o nosso grupo, sem modéstia aqui, mas nosso grupo tem contribuído muito nessa investigação do treinamento de força para atletas de basquetebol. Força e, é claro, potência. Mas eu destaco uma outra área que ainda está em desenvolvimento, mas, na minha opinião, que é uma das mais importantes para o esporte de alto rendimento. E que no basquete já é feito há muito tempo, no voleibol é feito há muito tempo, nos esportes coletivos isso já tem uma história boa, mas que precisa crescer muito, que é o que a gente chama hoje de videoanálise ou de análise de desempenho de jogo. É claro que isso é muito mais do que o scout, né? O scout, ele dá alguns parâmetros ali de eficácia, etc., mas a análise de jogo, a análise do processo do jogo, né, da interação do ataque, da defesa, toda essa questão precisa e deve ser mais investigada e é, sem dúvida nenhuma, um dos tópicos que mais está crescendo. No nosso grupo, o professor Alexandre Moreira está liderando essa área de videoanálise, mas com foco em análise de desempenho no basquete, no vôlei, no futebol e em outras modalidades. Mas é, sem dúvida nenhuma, um grande interesse que eu gostaria de destacar para vocês. Então, eu colocaria a questão da lesão como o primeiro aspecto que vem sendo muito investigado. Eu colocaria em segundo ponto os aspectos do treinamento de força e potência, e isso, claro, está diretamente relacionado aqui à performance física, e eu colocaria, ainda não com muito destaque, mas uma área que está crescendo muito, que eu vejo muito promissora, que é a análise de desempenho por meio das filmagens dos jogos. E aí nós temos aí as questões de gênero sendo discutidas, né? Outros pontos aí, mas olha, realmente, se a gente prestar atenção nessa nuvem, a questão da lesão, ela é, sem dúvida nenhuma, o ponto principal de investigação hoje que nós discutimos no basquetebol. Em segundo lugar, o treinamento físico, treinamento de força, e eu colocaria esse aspecto da análise de desempenho, que com certeza vai ser muito importante para as questões técnicas e táticas do basquetebol. Isso está crescendo e isso tende a ser mais investigado. E aí, quando eu falo isso, gente, eu sei que, por exemplo, já é feita uma análise, né, disso, mas o que eu estou falando agora é de uma análise, talvez até com aquela abordagem do Big Data, de você compilar vários jogos, várias ações, e usar modelos estatísticos poderosos para chegar a conclusões de eficiência técnica e tática. Tá? Então, isso eu não vou entrar muito no campo, eu precisaria de uma outra aula só para a gente conversar sobre isso, mas aí eu prefiro até chamar o professor Alexandre Moreira para conversar com vocês sobre esse aspecto. Né? Mas aqui eu só estou mostrando para vocês o que está acontecendo hoje, né? Está tendo mais destaque hoje no cenário mundial aplicado ao basquetebol. Então, olha só, aqui nós temos os principais termos, como eles aparecem, e olha aqui, a análise de vídeo crescendo muito. Primeira vez que apareceu foi em 2010, vem crescendo a frequência disso.
Aspectos competitivos também é um outro aspecto que vem aparecendo muito como um termo de investigação. Validação de métodos, controle neuromuscular, força, condicionamento, propriocepção, comportamento da frequência cardíaca. Então, são palavras que vêm aparecendo com uma maior frequência nos últimos anos, e eles também mostram o primeiro ano que isso apareceu. Então, notem aqui que a questão da análise de vídeo, ela começa a aparecer na literatura científica em relação ao basquetebol a partir de 2010. Então, nós temos que considerar que isso ainda é muito recente, mas, como eu disse, é uma área muito promissora. E aí nós temos aqui a questão da força, como eu disse para vocês. Em 2008, a gente já começa a ter os primeiros relatos aparecendo aí de forma sistematizada na literatura científica, na literatura mundial. Olha que interessante agora a gente fazer uma reflexão, né? Sem dúvida nenhuma, eu acredito que essas pesquisas, independente aqui do tema, né? Essas pesquisas, elas servem de base para a construção do conhecimento, em qualquer uma dessas áreas. Então, essas pesquisas que vêm sendo aí na área do treinamento, na área da análise de vídeo, na área até dessas questões sociais, aí de gênero, né? Tudo isso, isso está sendo construído e é o corpo de conhecimento que vai sustentar o basquetebol, né? Como modalidade, como fenômeno agora de esporte, né? Então, sem dúvida nenhuma, é muito interessante notar que em diversos países do mundo, vários tipos de abordagem estão sendo implementadas, estão sendo investigadas com foco principal no basquetebol. O que eu queria falar um pouquinho agora, nessa segunda parte da aula, é um pouquinho do que a gente está fazendo, né? Marcelo. Convidar pesquisador não tem jeito. O pesquisador, convidar o pesquisador para dar aula, ele tem que falar um pouquinho do que ele está fazendo, né? Então, eu queria usar esse segundo momento da aula para falar um pouquinho do que a gente faz nos nossos laboratórios. Ô, Marcelo, deixa eu te interromper um minutinho. Até em função do tempo, né? A gente já está batendo os 40 minutos. Eu vou te propor o seguinte. Tudo bem. A gente fazer uma segunda rodada, aí você vai falar especificamente dos trabalhos, que eu acho que essa primeira rodada, dando uma visão geral para o pessoal do que está sendo feito, é muito legal. Só que a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de falar também das coisas que estão sendo feitas aqui no Brasil, que é o caso de vocês. Então, eu proponho que a gente, em função do tempo, né, a gente, infelizmente, o nosso Zoom, ele tem um tempo limitado. A gente fecha essa primeira parte e aí eu marco com você um novo dia para a gente discutir essa questão que eu acho extremamente importante. O que você acha? Eu acho excelente. Então, a gente fica com uma hora que eu perdi a noção do tempo. Não, mas tudo bem. Quando o assunto é interessante, a gente realmente acaba... Mas eu acho que foi muito legal essa visão geral. Então, seria legal, porque aí nós vamos ter duas aulas. Uma é essa que você deu uma visão geral muito bacana, e uma segunda que a gente vai combinar para você falar dos trabalhos que efetivamente estão sendo realizados. Pode ser assim? Perfeito, então. Excelente. Para mim, será um prazer aqui retornar e continuar esse bate-papo com a turma aí. Beleza, então. Marcelo, brigadão por essa participação. Eu vou entrar em contato de novo com você. Nós vamos marcar um outro dia, porque essa segunda aula aí eu acho que vai ser também muito importante para o pessoal saber que estão sendo feitas coisas muito importantes aqui no Brasil, né? E aí os dados desse artigo que mostra aí você e seu grupo como um dos principais pesquisadores, eu acho que a gente tem que revelar isso para o povo, para saber que esporte não é só aquilo que acontece na quadra, né? Muito do que acontece na quadra, no caso do basquete, vem através das pesquisas, tá bom? Então, queria te agradecer. Ótimo. Agradecer o pessoal aí que nos acompanha, né, no canal, e a gente vai voltar com o Marcelo, tá bom? Marcelo, brigadão. Um abraço para você. Obrigado, gente. Tudo de bom. Até a próxima.